Em Mateus capítulo 6, versículo 16, quando Jesus ensina sobre o jejum, ele começa a sua frase dizendo assim: quando jejuarem. Ele não diz se jejuarem, mas quando jejuarem. Por quê? Porque isso nos mostra que o nosso Senhor Jesus, ele espera e ele deseja que nós possamos ter períodos de jejuns. Mas é importante que nós entendamos o verdadeiro significado do jejum bíblico e como nós devemos fazer esse jejum bíblico. Nós não fazemos o jejum bíblico, o jejum com propósito espiritual, com propósitos apenas dietéticos, né? De dieta, para emagrecimento ou com outros propósitos e benefícios físicos, ainda que no jejum nós tenhamos esses benefícios também, mas quando nós fazemos um propósito espiritual, quando nós jejuamos com um propósito espiritual, nós precisamos entender como é que funciona, como é que deve ser feito o jejum bíblico. Então Jesus nos diz, por exemplo, nesse texto, Mateus 6,16, que quando nós jejuarmos, nós não podemos fazer uma cara triste, ficar contristado, para que as pessoas percebam que nós estamos jejuando, né? E, oh, que pena, ele está em jejum, né? Ou mostrar para as pessoas que nós estamos jejuando. Não, Jesus disse que nós devemos nos pentear, nos perfumar, lavar o nosso rosto, para que não pareça aos homens que nós estamos jejuando, mas sim ao Senhor. Porque quando nós jejuamos com o propósito de ter a aprovação das pessoas, quando nós jejuamos com o propósito de nos tornar visto pelas pessoas, Jesus disse que essa é a única recompensa que nós teremos. Qual é a recompensa? A recompensa de ser visto, de ser elogiado pelas pessoas pelo nosso jejum. Então, o propósito do jejum, na verdade, é nos abster de alimentos, seja eles alimentos sólidos ou alimentos líquidos, por um determinado período de tempo, para que nós possamos, então, buscar ao Senhor em oração com mais intensidade. Geralmente, o jejum ele está associado à oração. E alguns autores, quando falam sobre o jejum, chegam a dizer que o jejum é como uma oração sem palavras. Ou seja, você está num propósito espiritual, você está clamando a Deus por algo, então você está jejuando e você une o seu jejum com a sua oração. Então você se abstém de alimentos por um determinado período de tempo. Isso cria uma sensibilidade maior no seu coração para Deus, para a palavra de Deus, para ouvir o Espírito Santo falando com você através da sua palavra, né? Torna a sua mente mais clara, mais nítida para receber a mensagem do Senhor. Então, o jejum geralmente tem um propósito de nos tornar mais sensíveis espiritualmente, aumentar a nossa sensibilidade espiritual. E é importante que nós entendamos que o jejum ele não muda a Deus. Deus vai permanecer o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum e depois do seu jejum. Ou seja, Deus não é mudado com o nosso jejum, mas nós somos mudados, nós somos transformados. Como eu disse, nós nos tornamos mais sensíveis, nossa mente, nosso coração está mais aberto para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus e, portanto, nós temos benefícios espirituais, sim, do nosso jejum. A gente vê na Bíblia, por exemplo, Esté, ela jejuando, né, juntamente com o povo judeu, naquele período que eles enfrentaram, um período de provação muito grande, quando Amã estava ameaçando de matar o povo judeu, né? E ela jejuou com vários judeus num período de 3 dias, sem comer nada e sem beber nada. E, claro, Deus ouviu o clamor deles e deu a vitória, deu a resposta e julgou a causa deles. Então, em momentos assim difíceis, em momentos em que a nossa nação enfrenta turbulências, enfrenta tempos desafiadores, ou que nós mesmos, ou que a nossa família, ou que alguém que nós amamos, ou a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos fazer jejuns e, quem sabe, até jejuns mais intensos, mais prolongados. Mas é importante que nós tenhamos uma frequência no jejum, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, mesmo que seja um período mais curto, de manhã até meio-dia, por exemplo, nós podemos separar e consagrar um jejum bíblico ao Senhor, um jejum espiritual ao Senhor. Não há nenhum mandamento específico sobre o jejum na Bíblia, né? Mas a gente percebe em todas as Sagradas Escrituras que o nosso Deus deseja que a gente tenha esses períodos de jejum. Agora, esse período de jejum deve ser com oração, deve ser com meditação na palavra, deve ser também com desejo sincero de agradar a Deus, de obedecer a Deus. Também o jejum deve estar
unido com o nosso desejo de servir ao próximo, de abençoar o próximo. A gente pode ver isso claramente no livro de Isaías, capítulo 58, né? Que o jejum deve estar atrelado com o nosso desejo de servir ao próximo, com o nosso desejo de sermos generosos, abençoar aqueles que estão realmente famintos e sedentos, não só da palavra de Deus, mas também do pão físico. Então, nós precisamos unir o nosso jejum com um comportamento verdadeiramente cristão, verdadeiramente bíblico. Não apenas jejuar como um rito, como uma coisa qualquer. Não, nós precisamos unir o nosso jejum com uma vida realmente consagrada ao Senhor. Mas é importante que nós tenhamos com frequência esses períodos de jejum unido, consequentemente, uma oração. Tá bom? Que Deus possa ouvir as suas orações, que Deus possa ouvir os seus clamores e que você possa estar então jejuando sempre que o Espírito Santo mover o seu coração para que você faça isso, no nome bendito de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.